Então, o nosso trabalho de gestão estratégica e gestão de pessoas. Eu sou a Tainara Cássia Ribeiro Novak. A Cristina Negrande Andrade não está presente para a realização do trabalho. Thaís Jesus dos Santos também não está presente. E Jenny Miller Aguiar está presente comigo via Meet para a apresentação. O nosso tema, né, então, ficou como cultura organizacional e clima empresarial, estratégias de avaliação e fortalecimento para um ambiente sustentável. Então, um resumo. Esse estudo analisa a cultura e subcultura organizacional, considerando as transformações industriais globais e influências socioculturais internacionais. Foca na avaliação dos valores organizacionais, especialmente da cultura, propondo estratégias para o seu fortalecimento. Destaca o uso do questionário da avaliação do clima organizacional pela sua acessibilidade, além de entrevistas com profissionais para entender a disseminação da cultura organizacional e como a pesquisa de clima pode ajudar na disseminação dos valores organizacionais. Então, a interdependência entre a cultura e clima organizacional revela como os valores e os comportamentos mudam o ambiente de trabalho. As dinâmicas internas, no nosso estudo, ele explora como a aplicação de ferramentas como pesquisa de clima pode diagnosticar essas incoerências, inconsistências e alinhar com as práticas de liderança, fortalecer as relações interdepartamentais. Assim, propomos estratégias para integrar a convivência de valores organizacionais de forma sustentável, promovendo um ambiente colaborativo e eficaz. O que é cultura organizacional? A cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, normas e práticas que orientam o comportamento dos membros de uma empresa. Ela é o que distingue uma organização das demais e é composta por traços, premissas, ensinamentos, hábitos, atitudes e expectativas. Então, a cultura ela é tudo que é o comportamento do colaborador dentro da empresa. Todos esses valores que é passado, tanto da gestão, da visão do dono, ele está tudo linkado e a forma com que o colaborador se comporta é a forma como que a cultura é disseminada para ele, né? A cultura ela não é moldada diariamente, mas com a agregação de valores ela pode sim ser modificada com o tempo, até por conta, né, das transformações hoje, tecnologia, entre outras. Então, ela é a personalidade da empresa, basicamente. A essência, tudo que diz da empresa, falar da empresa é falar da cultura dela. Falar de cultura organizacional é falar de missão, visão e valores. A missão representa o motivo da existência do negócio, a visão aonde se deseja chegar em determinado intervalo de tempo, e os valores definem as características que orientam as relações de trabalho. Então, a missão e visão e valores da empresa, elas são pilares essenciais para, né, manter uma cultura bem organizada, uma cultura forte, né, que vai aí nortear todos os colaboradores, tanto os antigos quanto os novos. A missão é basicamente o porquê que a empresa existe, né, qual é a missão da empresa, porque ela existe no mercado, qual que é a missão dela. A visão é onde ela quer chegar, né? Sempre de onde ela está, onde que ela quer chegar. Essa visão, ela pode ser moldada, porque às vezes a empresa chega nesse patamar, então ela precisa ser mudada. Depois que ela chegar lá, o que mais que ela quer ser? Então a visão pode ser moldada. Os valores são os valores mesmo da empresa, como integridade, colaboração, todos os valores que tanto o dono quanto a gestão, elas vão disseminar. Os valores é basicamente toda a cultura organizacional. Isso está dentro de processos, dentro da retenção de talentos, está dentro de todos os processos, desde lá dos recursos humanos até processos operacionais, financeiros, etc. O que é clima organizacional? Então, o clima ele é diretamente ligado à cultura, pois reflete a percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho, que é moldado pelos valores, normas e práticas da cultura. Enquanto a cultura organizacional define os princípios e comportamentos desejados, o clima organiza como esses elementos são vivenciados durante o dia. Então, a cultura e o clima eles são duas coisas diferentes, porém eles são interligados. Porque quando você tem uma cultura tóxica na empresa, obviamente você vai desenvolver um clima insatisfatório de trabalho. Isso vai afetar no clima na segunda, na terça, na quarta e até a sexta-feira, independente do dia.
Então, a cultura, ela norteia os valores, norteia esses desejos empresariais, enquanto que o clima é reflexão, se esses valores estão sendo disseminados da melhor forma, se esses valores estão sendo seguidos, se esses princípios estão sendo disseminados pela liderança e pelo dono, porque hoje a gente sabe que a missão e valores da empresa, elas devem ser escalonadas pela liderança. É a gestão que vai dar essa reflexão nos colaboradores. O que é pesquisa de clima? A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta utilizada pelas empresas para avaliar a percepção dos colaboradores sobre diversos aspectos do ambiente de trabalho. Seu objetivo é identificar fatores que impactam o bem-estar, a motivação e a produtividade dos funcionários, além de mapear pontos fortes e áreas de melhoria na organização. Então, a pesquisa de clima hoje, ela é indicada você realizar ela pelo menos 2 vezes ao ano. Ela normalmente é uma pesquisa intensa, né, uma pesquisa extensa também. Ela trata de vários fatores dentro da empresa, justamente para poder identificar como está o clima da empresa e, né, poder criar planos estratégicos para conseguir resolver essas insatisfações, né? Ainda sobre a pesquisa de clima, elas podem abordar temas como relacionamento entre equipe e liderança, né? Normalmente isso dentro de uma pesquisa comum ela já aparece, né? O reconhecimento e a valorização profissional, hoje empresas que não possuem plano de cargos e salários, são situações que sempre vão aparecer em pesquisa de clima. As condições de trabalho e infraestrutura, então como que é a condição de trabalho dessa pessoa, como que ela se sente quando ela chega no trabalho, ela tem todos os objetos que ela precisa, a direção sabe que ela tem, o dono sabe que ela tem, o RH sabe que ela tem, então a gente consegue encontrar isso dentro das pesquisas de clima. A comunicação interna e elemento dos objetivos, então a comunicação a gente sabe sempre que vai ter um problema, a comunicação ela sempre vai haver ruídos. A pesquisa de clima ela vem para tentar encontrar onde estão esses ruídos e as melhores formas para resolvê-los. E a vivência dos valores organizacionais. Então, como eu volto a falar, a cultura, quais são os valores da nossa cultura organizacional? Elas estão sendo disseminadas, elas estão sendo seguidas? Como que os colaboradores se enxergam em relação a isso? Como que eles disseminam e se encontram dentro desses valores também? A relação entre a cultura e o clima, então, como eu informei, a cultura ela organiza o caminho, né? A organização que deseja seguir. Enquanto o clima ele vai revelar se esse caminho é percebido e vivenciado. Então, a cultura é o norte e o clima ele vai daí. Então, essa cultura está alinhada? Precisamos alterar? Precisamos mudar? Como que está a nossa cultura? É uma cultura familiar? É uma cultura tóxica? Não é? Como que a liderança dissemina isso aqui dentro da empresa? Uma cultura organizacional forte e coerente tende a gerar um clima positivo. Então, uma cultura forte, que seja coerente, que a liderança siga os valores da cultura, ela vai gerar um clima positivo, porque é um exemplo, é um espelhamento. Porém, quando tem esses desalinhamentos, tanto dos valores pregados às culturas e às práticas do dia a dia, o clima ele se deteriora, né? Resulta em insatisfação, desmotivação, conflitos internos, consequentemente aumenta indicadores de absenteísmo, turnover. Então, é muito mais difícil você trabalhar dentro de uma empresa que não tem uma cultura bem alinhada, porque se a cultura não está alinhada, consequentemente o clima não vai ser um clima positivo. Então, compreender e alinhar a cultura e o clima organizacional é essencial para promover um ambiente saudável, positivo e sustentável. E a gente consegue alinhar isso, encontrar planos de ação e encontrar a razão e raiz de problemas muito nas pesquisas climas. Então, a metodologia que a gente usou no nosso trabalho combina as entrevistas que fizemos com pessoas experientes na área, foram analisadas para identificar padrões e categorias emergentes. E fizemos também pesquisas bibliográficas baseadas em fontes acadêmicas e livros, que faz o contexto teórico do nosso trabalho. E essa abordagem enriqueceu a nossa análise e assegurou os resultados fundamentados em evidências sólidas. Então, alguns resultados, né, com as discussões que a gente teve, as entrevistas que foram coletadas, a gente linkou algumas coisas mais importantes, assim, alguns fatores mais emergentes, né, que julgamos um pouquinho mais emergentes que a gente pode trazer aqui para vocês hoje.
Então, a aplicação prática dos valores, né, ela sempre nem sempre é consistente. A discrepância entre departamentos, o que indica a necessidade de reforçar a integração e elemento da cultura organizacionais em todos os níveis. Então, entre alguns relatos, a pessoa sabe dos valores, mas tem discrepâncias, ou seja, a disseminação desses valores não está sendo coerente com todos, né? Então, algumas pessoas fazem, algumas não fazem, algumas fazem apenas quando está olhando, então isso acaba gerando insatisfação. Quantas outras pessoas também têm a mesma visão, né? A liderança ela tem um papel central, sendo o motor de mudança cultural. Mas em algumas situações, a falta de demonstração clara dos valores pelos líderes gera desafios, principalmente em momentos de conflito. Então, a liderança ela tem que demonstrar para que os colaboradores possam estar seguindo exatamente o que deve ser feito, como é que deve agir. Então, não dá para a liderança cobrar algo que eles não fazem. A colaboração entre departamentos também é um desafio, com barreiras como desalinhamento, prioridade e competitividade prejudicial. Então, a gente sabe que alguns departamentos eles tendem a desenvolver subculturas do próprio departamento. Então, a gente tem sempre na empresa aquele departamento que é um pouco mais fechado, que não consegue ter relacionamento com outros departamentos, que a comunicação dele é muito mais fechada com todo o restante da empresa. Então, quando não tem essa colaboração entre esses departamentos, isso acaba trazendo um clima terrível, né? Isso dentro da cultura que é alinhada dentro da empresa, isso entra nos elementos de cultura. Então, se a cultura ela traz que você precisa ter uma comunicação aberta e um trabalho em equipe, essa subcultura vai contra o que a cultura prega, né? E isso é uma não disseminação de um valor cultural que foi estabelecido lá atrás. Então, a gente alinhando, né, tanto a nossa fundamentação teórica com os relatos e com o nosso foco, que era a realização da pesquisa clima, a gente descobriu, né, que além da pesquisa clima ser uma ferramenta fundamental para identificar esses pontos fortes nas áreas de melhoria, ela ajuda a avaliar a coerência cultural e identificar problemas de liderança e detectar barreiras interdepartamentais. Oferece subsídios para a implementação de ações corretivas, como treinamentos, alinhamento de objetivos e programas de reconhecimento. Então, ela entra como uma ferramenta muito estratégica para estar desenvolvendo planos de ação para conseguir resolver essas pequenas insatisfações. Às vezes são insatisfações pequenas, né, que são passadas desapercebidas, porém, quando você tem uma empresa com um turnover altíssimo e você não sabe o motivo, aí aplicar uma pesquisa clima poderia clarear esses motivos, né? Será que esse problema está na liderança? Está na questão cultural da empresa? O valor da empresa é alinhado todo dia? Está sendo feito todo dia? O colaborador contratado é alinhado com a cultura da empresa? Hoje a gente já tem esse recrutamento e seleção voltado a alinhamento de culturas. A nossa conclusão, então, a análise da cultura organizacional, da pesquisa, das entrevistas qualitativas, ela evidencia, né, a interconexão entre os valores institucionais. E a percepção que os colaboradores têm isso, tanto na teoria quanto na prática diária, entre liderança e equipe. A pesquisa ela emerge, né, como eu comentei, como uma ferramenta estratégica e ela permite avaliar o grau de vivência dos valores. Então, como eu falei, esse valor, quando que ele é aplicado? Ele está sendo aplicado diariamente? É por todo mundo? É por uma pequena parte? Né? Ela só é aplicado quando todo mundo está olhando? Quando o dono sai viajar, será que todo mundo consegue replicar esse mesmo valor quando não tem ninguém olhando? Então, essa pesquisa ela permite você identificar algumas coisas. A análise das entrevistas, ela também enriqueceu a compreensão dos desafios, né, a capturar as percepções detalhadas dos colaboradores e ilustrar os casos práticos. E reforçam e enfraquecem a cultura desejada. Então, quando você lida com a realidade, a prática ela é muito mais a teoria ela é muito mais fácil, né? Você criar uma cultura, criar um valor, mas na prática ela se torna um pouco difícil, porque somos todos diferentes, pensamos de formas diferentes e isso acaba impactando a vida de todo mundo dentro da empresa. Então, a cultura organizacional ela é muito importante e quando ela é forte e positiva, ela transforma também o clima organizacional positivamente. Jane, quer incluir alguma coisa? Eu creio que seria isso mesmo. Então, tá bom. Muito obrigado. Essas são Muito nossas obrigada. referências.
Cadê meu mouse?